Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Hoje vamos falar sobre uma série de assuntos que seguramente vocês vão gostar. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o Bitcoin, o que é que se está a passar, tem aqui algumas coisas que vocês precisam de saber. Vamos também falar sobre as altcoins, há muita expectativa, quando é que nós vamos ter uma alt-season, quando é que as altcoins arrancam, essas coisas todas. Vamos falar também sobre a situação real, sublinho real, da economia americana. Vamos também falar sobre o principal adversário para as criptomoedas nos próximos tempos. Vamos ver se vai ser ou não, mas foi claramente assumido como adversário das criptomoedas. E vamos também falar sobre Solana e outras notícias. Portanto, meus amigos, é um episódio que seguramente vocês vão querer acompanhar. E se gostas deste tipo de conteúdo, peço-te ajuda para chegar aos 15 mil subscritores. Eu sei que há muita gente que tem muitos subscritores, mas eu sou um canal pequenino, mas não deixa de ser um canal relevante em Portugal, é dos mais vistos. Portanto, vamos tentar chegar aos 15 mil subscritores. Portanto, coloca um gosto, partilha, acima de tudo partilha, subscreve, que há pessoas que não subscrevem o canal, e também ativem as notificações para saberem quando é que eu publico um episódio. Antes de avançarmos, dizer que vejam este vídeo se ainda não viram. É um airdrop exclusivo para utilizadores de Portugal, é através da plataforma M2. Eles estão a dar $20, aqui estão os $20 na minha conta. E é mesmo exclusivo para clientes portugueses, porque eles querem entrar no mercado português. Portanto, é uma plataforma nova, está relacionada com os Emirados Árabes, portanto, tem um dos maiores fundos dessa zona também a investir nesta plataforma. Portanto, eles querem aumentar a sua exposição e divulgar a marca. Portanto, eles estão a oferecer esta quantia. A pessoa que está a trabalhar comigo disse-me que eles só têm mais 500 contas para dar estes $20, portanto aproveita, porque é efetivamente capital gratuito e podes ganhar até $260, mas aí já fica retido na plataforma em que tu podes depois utilizar para trading. E é uma plataforma que tem um staking muito interessante, e podes ver em destaque toda a explicação que eu faço aqui sobre a plataforma. Mesmo no final do episódio vai-te aparecer um quadradinho em que tu podes carregar diretamente neste vídeo para ver. Portanto, aproveita o link que está na descrição deste episódio, aproveita o link para então acederes, e obviamente que ajudas também o canal a crescer. Bem, meus amigos, vamos então avançar. E tirando a situação da possível pandemia, portanto, agora eu não acredito sinceramente que nós vamos ter esta pandemia. Aqui o Polymarket, os apostadores da Polymarket falam em 20% de probabilidade que este Mpox, digamos assim, se transforme numa pandemia. Eu acho que o mundo está muito mais preparado depois da situação do Covid, mas há sempre estas nuvens negras aqui a surgir, e esperemos que obviamente as coisas não piorem. Mas numa questão geopolítica, as coisas até estão a melhorar um pouco, pelo menos no Médio Oriente. Parece que agora sim que é possível um acordo entre o Israel e o Hamas, e pode de facto acalmar a situação do Médio Oriente. E como vocês sabem, se acalmar a situação do Médio Oriente vai ajudar ao preço do petróleo a não subir. Se o preço do petróleo não sobe, vai ajudar a inflação, que está tudo relacionado com o petróleo. Portanto, vai trazer obviamente ventos mais favoráveis para as economias a nível mundial. Pelo menos é essa a minha expectativa, que assim se concretize, até por uma questão de vidas humanas. Já chega o desastre que tem sido, a catástrofe que tem sido, porque não podemos continuar assim se queremos viver num mundo mais saudável. Os mercados estão a reagir positivamente. Por exemplo, aqui o SP500 fez uma correção, como vocês viram, e foi mais um dip apenas. Eu tinha falado sobre isso, que não havia prova nenhuma que tínhamos invertido de tendência, e que até prova em contrário seria um dip. E foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, neste momento o SP500 está quase em máximos históricos. Acho que nem a 1% chega para atingir máximos históricos. E nesta vida eterna de subida que estes índices têm, parece que nunca corrigem. Desde o início do ano, o SP500 está a subir 18,36%, e isto é especificamente para quem pensa que o SP500 está a superar a Bitcoin. Não é verdade, Bitcoin continua a superar o SP500, porque desde o início do ano, onde é que nós estamos aqui? Janeiro, onde é que isso está? Aqui, ok? Desde o início do ano, BTC chegou a subir 75% e neste momento está 43% acima do início do ano. Portanto, continua a superar o SP500 e muitos dos outros mercados. Relativamente ao preço de Bitcoin numa situação mais de curto prazo, ela está a tentar quebrar esta resistência aqui a diagonal de curto prazo, mas os $62 mil continuam a ser uma resistência muito importante. Continuamos a não conseguir ultrapassar
estas principais moving averages que vocês podem constatar aqui do meu indicador. Portanto, até nós passarmos acima disto, sinceramente eu acho que os ursos estão com maior probabilidade de sucesso e o preço tem que provar que de facto os touros estão a começar a ganhar a sua batalha. Portanto, alguma prudência. O RSI ainda não fez também nenhum crossover, digamos assim, nenhum breakout, como vocês podem ver aqui, ainda tem margem aqui para subir. Portanto, vamos esperar com calma e não embadeirar arco só porque vemos Bitcoin subir 1% ou 2%, ok? Nós já estamos tão cansados e tão saturados e já a mandar a toalha ao chão que qualquer movimento as pessoas ficam logo muito entusiasmadas e temos que manter os pés no chão, meus amigos, porque não estamos livres de perigo. Eu não estou a ser pessimista, peço apenas para vocês serem realistas e não começarem a entrar logo de cabeça. Quem está muito pessimista é a 10x Research, que diz que Bitcoin não vai atingir novo máximo e diz para pararmos de sonhar, diz mesmo que devíamos vender as criptomoedas. Isto também não deixa de ser um sinal de exaustão. Quando estas notícias começam a surgir, eu até fico um bocadinho mais com o sentimento oposto. E fico assim, interessante. Começam a surgir estas notícias negativas, mas isto está claramente a refletir o sentimento das pessoas. O sentimento está mesmo muito negativo. Ainda há pouco tempo uma pessoa da minha comunidade privada estava a desabafar comigo e que está muito saturada, que está farta, que lhe apetece vender, que apetece desligar o computador, não olhar mais para isto. E isso é bom, apesar de tudo, isso não deixa de ser bom. Pode não ser já, pode não ser no próximo mês, mas é este sentimento de exaustão que nós queremos ver para depois o mercado gradualmente começar então a subir, ok? No curto prazo, nós podemos até ter um efeito de short squeeze, que vocês estão a ver aqui. Há muitas shorts posicionadas na zona dos 62.000, 73.000, 67.000 e 70.500. Atenção, fomos aqui aos 70.500 e isto já vai ser mais interessante, porque os 70.500, como vocês podem ver aqui, temos aqui esta liquidez para vir buscar e já iríamos até atacar esta resistência diagonal. Portanto, seria mesmo muitíssimo bom. Mas, mais uma vez, confirmar, validar o breakout aqui destas principais moving averages. Ao nível do funding rate, as coisas estão neutras, portanto está tudo sereno. Há mais que margem para especular no mercado, há mais que margem para fazer uma subida do mercado, para manipular o mercado. Portanto, nesse aspecto, nós temos o funding rate do nosso lado. E ao nível do RSI, vê-se que há uma exaustão. Há muitos ativos que estão na parte inferior na semanal, atenção, estou a falar na semanal, que é aquele que mais me interessa, e parece-me efetivamente estão em zona saudável de retração que já houve nas diferentes altcoins. Aliás, as altcoins estão em níveis de bear market, claramente, ok? Agora, ao nível do gráfico, o que é que a dominância de Bitcoin nos está a dizer? Ela está a ter dificuldade, de facto, em quebrar esta zona aqui dos 57,26%. Nós na semana passada fizemos uma bearish engulfing candle e neste momento estamos a ter uma retração que é 50% da vela desta bearish candle. Portanto, desde que não passemos esta zona, eu acho que vai ser positivo. Eu acho que estamos numa zona relevante. Reparem bem, foi onde nós tivemos um suporte a 30 de agosto de 2020. Já há muito tempo que nós não vínhamos testar esta zona, portanto é perfeitamente normal termos aqui uma resistência. Nós temos também aqui o Stochastic RSI a fazer um cross das moving averages rápidas com as lentas, mas, e é isto que eu quero que vocês vejam, reparem bem o que é que aconteceu. Sempre que nós tivemos este crossover, digamos assim, o que é que o que é que o ativo da dominância Bitcoin fez? Ela de facto corrigiu, certo? Mas nunca perdeu estrutura, ok? E portanto, se nós virmos novamente o Stochastic RSI a cair cá para baixo e Bitcoin na sua dominância a não perder estrutura, a não fazer baixo mais baixo, a não perder as moving averages, a não sair deste canal, meus amigos, significa que ela apenas foi recuperar para dar novo impulso para nova tendência de alta. Portanto, muita atenção a ver o que é que ele vai fazer, o ativo da dominância de Bitcoin com o Stochastic RSI, ok? A nível de desempenho de altcoins, como vocês podem ver, a maioria das altcoins está a ter um desempenho pior do que Bitcoin. Nos últimos 90 dias temos Aave claramente a ter um bom desempenho. Cash, gosto muito de Cash. Tron é daqueles ativos que eu não gosto, mas continua a ter um bom desempenho. XRP tem estado de facto com um bom desempenho. XMR, WBT e TON. TON também tem tido um bom desempenho acima de BTC. Portanto, a BNB também, mas está aqui numa perspectiva também negativa, num desempenho negativo.
Avançando agora, o ouro. Vamos falar um bocadinho sobre o ouro e o que é que isto significa também. O ouro neste momento atingiu novos máximos. Ok? E porquê é que isto não está a acontecer com Bitcoin? Vamos já resumir isto. O ouro teve tudo para atingir novos máximos. Medo de uma recessão, crise no Médio Oriente, possível escalada do preço do petróleo, ou seja, tudo o ouro é ambiente em que o ouro gosta de se desenvolver, porque são ambientes de risco e o ouro é visto claramente como uma proteção de capital. E nós já falámos sobre isto, Bitcoin falhou. É verdade, eu não gosto de dizer isso, custa-me, mas Bitcoin falhou porque ainda não provou, de facto, que em momento de crise, acompanhar o ouro nestas situações. Está-se a comportar claramente mais como um ativo tecnológico, claramente mais como um ativo especulativo e não como uma reserva de valor. E isto, meus amigos, é factual. Agora, uma coisa é a realidade que nos é contada. Outra coisa é a realidade que é dita por pessoas que estão a vivê-la, certo? E houve um comentário no meu episódio anterior que eu não posso deixar passar, eu acho que isto é esclarecedor, porque é alguém que está lá, que está a viver a situação na América do Norte. E ele diz assim, o Pitbull: eu já nem quero saber o que é que os dados dizem, eu sei o que vejo e escuto das pessoas aqui no Norte da América, onde é normal cada pessoa investir mais de $1000 por mês nos mercados. Só vos digo, segurem-se, se acontece aí o que estamos a passar aqui, a construção, por exemplo, diminuiu 60%, com previsão de cair ainda mais nos próximos 12 a 24 meses. Já há muitas pessoas na comunidade portuguesa sem trabalho, a entregar casas aos bancos, a incendiar as casas para não fazerem escrituras, mas isto não passa nas notícias. Boa sorte para aí e para o próximo ano. Portanto, boa sorte também para vocês que estão aí nos Estados Unidos desse lado. Espero que de facto as coisas melhorem. E de facto, há acusações que o governo americano faz manipulação de dados, faz manipulação ao nível dos dados do emprego e tudo mais. E isto é uma opinião de quem está a viver esta situação. E isto prova que, se é que é possível provar, que é uma amostra muito pequenina, eu sei, temos que fazer já esse disclaimer, mas mostra que a recessão pode já estar a ser sentida e que a economia pode de facto estar a sofrer, ou seja, as pessoas reais estão a sofrer na pele e toda esta situação. E este post que aqui vou-vos mostrar está relacionado com a inflação e vai na sequência daquilo que o Pitbull disse há bocado, que é o custo da vida das pessoas. Portanto, reparem bem, eu acho que isto é muito, muito interessante e vale mesmo a pena ouvirmos. That's the cost of living crisis. Suddenly we went up from prices being around there to prices being there. And you don't really see that in this data, okay? Because inflation is really just measuring the difference between that and that. And if you look at those two lines, you're talking about a 2.3% change. That's the number we're talking about today. But for a lot of people, it's not about that. It's about the difference between this and that. And when you look at the difference between this and that, that's 20%. And I think that's the dichotomy here between these inflation numbers where it looks normal and this, which is really not normal at all. That's the cost of living crisis. Eu acho que isto é esclarecedor, porque quando nós vemos, ok, a inflação baixou dos 3% nos Estados Unidos, mas nós não podemos ignorar o que aconteceu desde 2021. Quer dizer, e as pessoas, por este gráfico, constata-se, de uma forma geral, tiveram um aumento de custo de vida de cerca de 20%. Agora pergunto-vos, quantas pessoas é que tiveram um aumento dos seus vencimentos em 20%? E isto é um problema, isto vai ser um adversário para todos os ativos de risco e é por isso que, por exemplo, Bitcoin e as altcoins não têm tido uma subida mais expressiva porque não há dinheiro na maioria das pessoas. O retalho ainda não entrou porque tem que pagar as suas dívidas, tem que pagar a sua vida. Portanto, e isto torna efetivamente mais complicado. Aquilo que nós estamos a assistir à subida dos preços está muito relacionado com os grandes institucionais, com os pesos pesados, com as baleias que conseguem manipular o preço. Não é manipular, é comprar os ativos e fazer subir esses ativos. Mas o retalho, até porque pelo trending, pelo Google Trends, como nós já mostramos inúmeras vezes, não chegou, não tem essa capacidade e só vai se calhar começar a chegar quando nós virmos a liquidez, digamos assim, dos bancos centrais começar a injetar dinheiro nas economias e ajudar efetivamente os pitbulls da vida que estão a comentar, como comentaram no meu episódio anterior. Goldman Sachs, porém, fala, e aquilo que eu digo, isto é uma diferença entre a situação real e que as pessoas estão a ver e aquilo que eles dizem. Goldman Sachs reduz para 20% a probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos. É o que eu digo, pode ser no papel, mas na vida real muita gente está efetivamente a sofrer. Curiosamente, JP Morgan não tem a mesma opinião e acha que a estimativa é de 45% de probabilidade de recessão até 2025. Agora, vamos falar um bocadinho sobre as eleições. Tá bem? Sobre as eleições americanas. E há muita gente que aponta, e eu sou um deles, que apontei
que aquilo que o Donald Trump disse nos últimos tempos relativamente ao apoio às criptomoedas, que pode ter ajudado a subir o preço do Bitcoin, até porque nós tivemos claramente um buy the rumor, sell the news depois do discurso em Nashville por parte de Donald Trump. O preço caiu, se vocês se aperceberam. Portanto, rebentou aquela bolhita, digamos assim, de impacto mediático e de especulativo que levou muita gente a comprar Bitcoin para depois vender nessa notícia, vender no discurso de Donald Trump. E aquilo que, segundo um estudo que foi feito, não há relações diretas, digamos assim, entre a eleição de Trump e sendo o principal impulsionador do preço de Bitcoin. Pronto, eu vou respeitar este estudo, sinceramente. Está aqui estas bolinhas todas bonitas e acredito que isto seja tudo verídico, mas eu não acredito, sinceramente, isto é a minha opinião pessoal, eu não acredito que entre Donald Trump e Kamala Harris não haverá uma grande diferença e não haverá um grande impacto na economia americana, não é economia americana, não, peço desculpa, na indústria das criptomoedas nos Estados Unidos. E porquê? E acho que está a cair a face, a máscara está a sair por parte de Kamala Harris. Havia muitas dúvidas se ela de facto ia apoiar o setor das criptomoedas ou não. Falou-se até que ela ia participar, estava a ser convidada para participar em eventos relacionados com criptomoedas, por exemplo, a Nashville foi convidada, supostamente. E Kamala Harris, segundo aqui esta notícia, diz que está a desperdiçar a sua oportunidade de ganhar eleitores de criptomoedas. E isto está muito relacionado com as pessoas com quem ela se está a rodear, que não são pró-cripto, mas sim claramente mais contra as criptomoedas. Sim, há um ou outro senador, há aquele Schroeder, que é um senador democrático, a falar, de facto, a apoiar as criptomoedas, mas tinha algumas ligações também com o setor, com o Mark Cuban, peço desculpa, o Mark Cuban, que ele era supostamente para também ter comparecido nesse evento em que ele falou, e depois não apareceu. Portanto, houve ali algumas ligações, mas no grosso, digamos assim, a Kamala Harris, pelos vistos, não está muito inclinada para apoiar as criptomoedas. E agora, meus amigos, rumores de um plano Gensler circulam alegando a mudança do presidente da SEC para o Tesouro sob o governo Harris. Kamala, querida, é assim. Tu, por muito que digas que vais apoiar as criptomoedas, se fores dizê-lo, ok? Querida filha, ouve bem. Se tu por acaso metes este gajo no tesouro, tu esquece lá isso. Não vais receber um voto de quem é americano e defende as criptomoedas em primeiro lugar do que outras visões políticas ou outros interesses políticos. Portanto, nem um votinho, querida, vais recebê-los. Portanto, eu não sei se isto é verdade ou não, é um rumor, não é? Mas se isto acontecer, valha-me Nossa Senhora, que isto vai ser terrível, na minha opinião, para as criptomoedas. Ou melhor, não é terrível, vai dificultar a vida às criptomoedas. Nosso Bitcoin subiu, como vocês viram, e tivemos o Gary Gensler ali a malhar forte e feio, e mesmo assim Bitcoin subiu. Agora, que vai ser mais difícil? Sim. E pode ser então o maior adversário serão efetivamente os democratas, caso ganhem as eleições. Bitcoin e criptomoedas excluídos da última agenda política do Partido Democrata. Embora as criptomoedas estejam no centro das atenções na disputa pela Casa Branca, uma ausência notável na recente revelação da mais recente plataforma do Partido Democrata, antes da Convenção Nacional Democrata, desencorajou o setor. Este documento, que foi criado então pelos democratas, divulgado em meio de uma grande expectativa, pensava-se mesmo que eles iam falar sobre ativos digitais, sobre criptomoedas e tudo mais, ignorou totalmente e não fez qualquer menção a Bitcoin, não fez qualquer menção a ativos digitais, sinalizando uma lacuna clara no discurso oficial que muitos esperavam que fosse abordada. Portanto, parece-me evidente que há um recuo, ou pelo menos há um desinteresse, e a única coisa que se falou foi a nível de taxação das criptomoedas para 28% nos Estados Unidos. Isto, obviamente, que vai dificultar. Agora, vamos aqui acertar as continhas, meus amigos. Eu não estou a dizer que apoio Donald Trump, eu não estou a dizer que sou contra Kamala Harris, não tem nada a ver com isso, ok? Eu não estou a falar da minha opinião política, estou a falar do que estão a dizer as notícias e estou a falar que há claramente alguém que está com um discurso pró e alguém que está a omitir ou está a mostrar uma agenda que não é pró, que é contra. Agora, quem for ganhar, isso são outras questões e o impacto que terá no mundo, isso são outros assuntos que este não é um canal para falar sobre isso, ok?
Pronto, cada vez o pessoal acusa-me, tu és pró-Trump ou por onde. Epá, mas estupidez estou também, eu não estou a falar sobre isso, ok? Pronto, relativamente às eleições, Kamala está a 1%, eu acho que eles estão claramente empatados, isto vai ser muito renhido até ao final e vai haver confusão, na minha opinião. Então se Donald Trump perder, vai haver confusão, de certeza absoluta. Bem, vamos mudar agora para outros assuntos. China classifica transações de criptomoedas como lavagem de dinheiro em atualização a uma lei que eles lá têm. Quer dizer, isto da China é muito engraçado. China é o país do mundo que mais minera Bitcoin, ok? E baniu Bitcoin, certo? Tem Hong Kong a aprovar ETFs. Ok? E depois manda agora uma lei, faz uma atualização à lei, classifica as transações de criptomoedas como lavagem de dinheiro, quando em Hong Kong essas transações são feitas a toda a hora. Portanto, é muito estranho o que se passa na China. É claramente uma coisa que é feita e depois o que é real é completamente diferente. Eu espero que mais cedo ou mais tarde a China bata certo o discurso com o que está acontecendo na prática, porque ainda temos este desfazamento em que aquilo está escrito e aquilo que está a acontecer. 94% de todos os bitcoins já foram minerados. Entenda como é que isto pode ser positivo. Pronto, o que pode ser positivo é que, obviamente, a pressão, e isto vai em contra aquilo que eu disse no último episódio, em que eu falei dos ciclos de Bitcoin, em que o ciclo de 4 a 4 anos pode, de facto, agora desaparecer. E um dos motivos pelo qual ele pode desaparecer tem, obviamente, relacionado com os ETFs, mas também pode estar relacionado com o halving. O halving pode ter cada vez menos impacto, ou melhor, vai ter cada vez menos impacto, porque a inflação de BTC já não vai ser não vai mudar tanto, ok? Basta vocês olharem aqui para este, não é este gráfico, onde é que isso está? Basta vocês olharem, está aqui. Basta vocês olharem aqui para este gráfico, graças. E vocês podem ver aqui esta linha vermelha, reparem bem a diferença no impacto da inflação, certo? Portanto, ela praticamente neste momento começa a ficar estável, ok? Começa a ficar estável. Portanto, e também os mineradores, como vão minerar cada vez menos, vão despejar cada vez menos moedas e cada vez mais mineradores vão ter que fechar portas, porque isto vai ser só para alguns, vai ser só para alguns países que vão ter esta capacidade. Portanto, obviamente que não vamos ter se calhar tanto impacto com estes ciclos de 4 anos, pelo menos parece-me a mim que é o mais evidente. Agora, o que é que vai acontecer? Eu não sei se vamos ter. Houve pessoas que confundiram isto a pensar que eu disse que o Bitcoin ia entrar num bear market. Não, eu não disse isso. Eu disse que era que o ciclo provavelmente teria terminado, ok? Sistema de pagamentos do BRICS será uma bomba global, diz senadora russa. E o posicionamento relativamente aos BRICS está, ou melhor, continua em cima da mesa. E obviamente que está uma luta geopolítica com os Estados Unidos. E isto pode levar a uma desvalorização do dólar. Isso do dólar desvalorizar, obviamente que vai ser bom para ativos como nós temos, que estão muito ligados ao dólar, e então seria extraordinário se os BRICS, por acaso, este sistema de pagamentos, se tivessem alguma reserva, digamos assim, relacionada com Bitcoin. Mas estamos a falar da China, está lá a Rússia. A Rússia veio recentemente aprovar um plano pró Bitcoin, digamos assim. A China, como vocês estão a ver, às vezes uma coisa, às vezes outra coisa. O Brasil está claramente para o cripto. Índia ainda estou um bocado na dúvida, mas há aqui ainda um desfazamento, digamos assim, dúvidas relativamente à política concertada dos BRICS relativamente a Bitcoin, qual o seu posicionamento. E este mercado, o Ron Paul diz que o governo americano poderá manipular Bitcoin se comprar grandes quantidades. Eu acho que nós vamos caminhar para isto. E não é só o governo americano, atenção. Nós estamos a falar, por exemplo, a BlackRock já detém mais BTC do que a Grayscale. Eu acho que enquanto nós tivermos estes fundos a investir forte e feio, e estes países, por exemplo, El Salvador também compra muita Bitcoin, eu acho que nós podemos ver no futuro, quando eu digo futuro, se calhar numa década, quando o dinheiro passar muito destas sardinhas que entraram neste mercado muito recentemente e depois vão vender mais cedo ou mais tarde porque querem tirar lucro, e se calhar muito deste grande capital irá adquirir, portanto a falar de bancos, reparem bem, bancos já têm Bitcoin também. Portanto, isto pode ser cada vez mais um ativo manipulado. Sim, é contra a essência do Bitcoin, sim, é contra a ideia de Satoshi, mas é a realidade, gente, e nós temos que lidar com a realidade. Portanto, aquilo que o Ron Paul está a dizer aqui pode de facto ser uma realidade, mas a médio prazo não estou a pensar agora. Solana, relativamente ao seu ETF, esqueçam, não vai acontecer ETF nenhum. A BlackRock neste momento já disse que não quer um ETF de Solana, e enquanto a BlackRock não o disser, sinceramente acho que não vai haver. Portanto, e SEC também teve uma conversa com emissores dos ETFs sobre preocupações de Solana ser um título
ser um título exatamente, é aquela questão da security ou não, e depois também temos a situação que os registros 19B4, que são registados por bolsas em nomes de emissores, não apareceram mais no site da CBOE e eles são essenciais para os ETFs serem aprovados. Portanto, pelo visto está aqui também uma marcha atrás e vamos esperar que as coisas mudem, mas sinceramente não tenho qualquer expectativa no ETF de Solana e neste momento Solana até está a sofrer um pouco. Houve fundos, 39 milhões de fundos saíram por parte de Solana. Está muito ligado com os meme coins, na minha opinião. Não tão relacionado com esta notícia dos ETFs, mas sim com os meme coins, porque é claramente uma blockchain muito barata e é onde as meme coins estão a vingar. E se o mercado não está tão especulativo, obviamente que o pessoal sai da meme coins, então Solana também sofre um pouco com isso. Agora, em setembro, vai haver um evento em Solana que pode ajudar o preço. E é esta conferência Breakpoint 2024 que vai acontecer entre 20 e 21 de setembro. 20 e 21 de setembro. Portanto, vamos ter seguramente notícias bullish relativamente a Solana, uma atualização ao seu sistema Firedancer, que é efetivamente uma grande mais-valia para Solana. Portanto, eu vejo com alguma expectativa e alguma probabilidade, desde que Bitcoin também não tenha um crash por aí além, vermos se calhar durante o mês de setembro uma subida de Solana até a esta conferência de 20 a 21 de setembro. Depois, se calhar, temos novamente uma venda que é perfeitamente normal. Outras notícias muito rápidas. Rodapé. Nem são mais 20% dos jovens do mundo. Reparem bem a quantidade de massa cerebral, digamos assim, que está a ser desperdiçada a nível mundial. 20% é muita gente e é um problema da nossa sociedade. E também dizer, reparem bem, que a inteligência artificial da Google pode ouvir doenças ao som da nossa tosse. Meus amigos, isto vai mudar, a inteligência artificial vai mudar as nossas vidas, vai ter coisas boas, vai ter coisas más, mas é impressionante o que aí vem. Amigos, beijinhos e abraços e até uma próxima.